Rapaziada, sejam todos bem-vindos. Eu sou o Pedro Furtado e esse é o canal Cripto Soluções. Estamos aqui mais uma vez. Dessa vez vamos fazer algo diferente. Vamos analisar os gráficos das principais criptomoedas. Esse é um vídeo rápido e dinâmico. Mas para você que gosta de análise gráfico, esse é o momento onde eu vou passar um pouco do meu price action para vocês. Principais criptos, a market cap global está em 3.045. É um fator muito interessante. Outra coisa que a gente tem aqui, ó, um avanço significativo da XRP com a possível demissão do Gary. Certo? A renúncia do Gary, se ele não renunciar, ele vai ser demitido quando o Trump assumir lá 20 de janeiro, certo? Então, o XRP que estava tomando uma mijada da Dogecoin em market cap, conseguiu ultrapassar e aí consegue ter, inclusive, um avanço expressivo de 100% aí no semanal. Inclusive, a Cardano, nossa queridinha ADA, conseguiu também subir nesse market cap e buscar ali umas posições que já eram perdidas, certo? Então, a Cardano vem atualmente com aproximadamente 27 bilhões de market cap. O market cap é uma das coisas mais importantes que vocês precisam se preocupar. O valor do preço, ele é relativamente, mas o market cap e a quantidade de coins que você tem é muito mais importante do que quanto realmente custa. Bitcoin chegou a bater 1,8 trilhões, estamos muito próximo aí de bater os 2 trilhões de market cap, que vai dar um valor muito importante e interessante para isso. Tá? E Ethereum vem se consolidando acima do BNB, ultrapassando aí os 100 bilhões de dólares, o que o Solana vem se consolidando e ultrapassando a BNB, porque antes a Solana era a quinta, agora é a quarta. Ela já está aí com acima de 100 bilhões de dólares de market cap e deixando o BNB para trás. Bom, analisando o Bitcoin aqui, atualmente ele está em 90 mil dólares por unidade. Quem imaginou que isso ia acontecer? Esse dia chegou, meus queridos. Esse santo dia chegou. Sempre olha aqui, ó, em all time high, certo? A gente está nesse momento aqui, ó. Essa é a pernada. Essa é a pernada. Essa mesma pernada aqui, ó, que veio romper essa situação, é essa pernada. Ele fez um topo, ó, voltou. Fez um topo, nesse caso aqui foi um topo duplo, e voltou, fazendo esse movimento. Como o Ranger aqui era maior, o Bitcoin acabou fazendo também esse movimento muito maior. Ó, engolfou, e aí explodiu. O que esperamos? Engolfou, fez o pullback e agora explodir. To the moon, beleza? A ideia é que a gente vê o Bitcoin nessa faixa de preço aí. Bom, aqui a gente está olhando como se fosse linhas de Elliott, mas a gente também pode olhar aqui na faixa dos candles. E é basicamente essa situação, tá? Mas a gente tem aqui, ó, o Ethereum. O Ethereum que vem ali querendo chegar a aproximadamente seus 400 bilhões de market cap, mas nada garantido ainda. Sempre all time high, linhas em candle, tá? Quando chega no candle aqui, a gente basicamente vê o mesmo movimento que o Bitcoin fez, o Ethereum está fazendo. A diferença é que o Ethereum talvez seja um pouco inflacionário e aí esteja vazando um pouco de capital e o preço não esteja aguentando subir. Então, eu tenho aqui, ó, esse movimento, voltou, travou e pancada para cima. Mais uma vez, dessa vez ele rejeitou em um ponto específico, não chegou no topo. E aí a gente aguarda. Ele fez um pullback na base, né? Na base dessa consolidação, ó, na base dessa consolidação, que era um suporte anterior. E aqui a gente espera que ele confirme esse pullback, bata e vá para cima. Ou então nem faça esse movimento, né? Simplesmente ele... E aí vai embora buscar novos patamares. Podemos aguardar aí o Ethereum acima dos seus 600 milhões de market cap. Isso não seria nada anormal, certo? Ele bateu o dobro do preço atual, que é 3.150. Ele basicamente tem que dobrar esse market cap. Então ele tem que chegar aí na casa dos seus 700 bi. Seus 700 bi. Talvez a gente consiga ver o Ethereum a 6 mil dólares e tarará, tralalá, beleza? Se isso acontecer, ótimo. Senão a gente vai ficar aí na pendenga. Uma coisa bastante interessante que dá para observar aqui, principalmente na relação do Ethereum, que não vai acontecer no Bitcoin, eu já mostro no Bitcoin para vocês compreenderem, é justamente o seguinte detalhe. All time high price, eu marcar aqui, o movimento que o Ethereum fez foi esse movimento aqui, ó, chegando muito perto dos seus 5 mil dólares por unidade. Retornou a uma faixa de aproximadamente 1.000, eu lembro que foi 800 e pouco, porque eu cheguei a comprar Ethereum a 800 e poucos dólares. E aí ele pancadou para cima de novo. Vou fazer esse movimento aqui, para poder a gente ver esse movimento no market cap. Há uma diferença muito plausível quando a gente faz essa análise aqui, ó.
preço e market cap, beleza? Então vou minimizar aqui, agora eu vou mudar para market cap. Vou abrir novamente. Observe o que aconteceu. Atualmente, né, o preço o market cap do Ethereum já chegou a 400 bi, já chegou a um fator aqui muito mais alto. E o preço, de fato, vem acompanhando esse mesmo movimento, o que isso torna algo interessante. Se o market cap anda para um determinado lado e o preço acompanha, isso significa que a gente tem um padrão de um altcoin de potencial. A maioria das altcoins que são lixos, ou que a gente chama de shitcoins, elas não acompanham o preço junto com o market cap. O market cap sobe, mas o preço não consegue acompanhar, certo? Então, no passado, o Ethereum atingiu muito mais do que 500 bi de market cap, o que levou o preço a $4.000 de fração. Hoje a gente está com market cap na casa de 400. Anteriormente, a gente teve o market cap em 2021 aqui na casa de seus 450. Como se comportava o preço nessa época? $4.000. Certo? Então, tá uma pequena variação ali, certo? Mas, basicamente, o market cap acompanha o preço. E isso é algo extremamente fundamental. Então, o que a gente espera é esse movimento trabalhe acima dessa região. Vamos dar uma analisada aqui pelo CoinMarketCap ainda na Solana. Na Solana, a Solanazinha do nosso coração. Na Solana, sempre olhando o all-time high, que é mais interessante. Eu limpar aqui. Na Solana, a gente já teve o preço atingindo valores de $250 por unidade. Isso foi aproximadamente meados de 2021 para 2022, possivelmente ali na alt season, que é o verão das altcoins, certo? E aí, atualmente, a gente tem a Solana aqui, ó, com $214 por unidade. Bitcoin, Ethereum e Solana são os três principais altcoins, são os três principais criptomoedas do momento. Tê-las na carteira é garantir uma valorização conservadora e específica no processo do desenvolvimento das criptomoedas de forma global, beleza? O Ethereum é altcoin, a Solana é altcoin, e o Bitcoin é simplesmente o rei das criptos e não tem nem o que falar sobre isso, né? Se você não acredita no Bitcoin, você está aqui voando no espaço apostando em altcoins. Tem que ter Bitcoin na carteira devido a todo o fundamento lógico das criptomoedas, certo? Se você não quiser ter Bitcoin, você está simplesmente arriscando valores em busca de simples lucros na renda variável, certo? Bom, quando a gente faz esse movimento, a gente vê que a Solana teve uma explosão literalmente considerável nessa faixa etária aqui, e logo em seguida ela voltou muito, perdendo basicamente todo o seu market cap, mas conseguiu regredir, conseguiu retornar aos patamares específicos, e a gente pode imaginar um possível movimento na Solana similar ao do Bitcoin. Então ele fez esse movimento aqui, subiu, retornou e vem completando a xícara, garantindo esse pullback um pouco abaixo do movimento específico. Talvez aqui foi só uma inflação de preço, onde na verdade a gente já tinha uma resistência específica. Ele simplesmente vem trabalhando aqui, agora a gente espera que ela faça isso e que replique. Se replicar essa xícara, a gente pode sim aguardar que a Solana vai atingir seus $400, $500 por unidade, que não seria nada anormal. Para chegar nisso daí, a gente vai atingir um market cap muito similar ao do Ethereum atual. Inclusive, eu tenho um vídeo no canal onde eu explico para vocês como que executa a leitura de market cap. E aí vocês vão conseguir prospectar valores que seriam possíveis a algumas criptos atingirem, beleza? Assim como compreender que Shiba Inu a $1 é algo literalmente impossível, né? Matematicamente existe uma 0,0001, mas na lógica é basicamente impossível. Se você gostou do nosso conteúdo, deixe seu like, se inscreva no nosso canal, ele é fundamental e importante para o nosso desempenho e desenvolvimento aqui no YouTube. Se você quer nos ajudar, seja nosso patrocinador, tem um Pix e a nossa carteira cripto disponível na descrição desse vídeo. E se você quer tirar dúvidas 24 horas comigo, eu tenho um grupo VIP no WhatsApp, onde você pode sim conversar diretamente comigo e tirar todas as suas dúvidas sobre qualquer coisa relacionada ao mundo cripto. A gente também consegue ver umas situações em relação ao market cap, certo? Então, observe que, nesse caso, já tem uma desproporção entre o market cap e o preço. Observe que o market cap da Solana nunca foi tão alto na história dela, sendo que, no passado, ela atingiu 75 bilhões de market cap
e teve um valor de preço na casa de 250 por unidade. Hoje ela tem uma captação de mercado superior e não atinge a mesma proporção de preço, certo? Aqui custava $250 por unidade, aqui a gente está brigando na casa dos 220. Isso é uma ação para ficar atento. Opa! Só que aqui a gente consegue ver claramente, ó, a estrutura sendo defendida e agora a gente vai ter a pancada para cima. Bom, nesse caso aqui o supply da Solana ele não é definido, ele é considerado como infinito. A gente tem uma circulação de supply de 471 milhões e um total de 588. Significa que a subtração desses dois valores aqui informa para a gente que existem tokens da Solana bloqueados, que provavelmente deve ser para a galera que fez ICO, galera que investiu lá no passado e que tem esses tokens bloqueados fora de circulação, gerando stakings ou coisas desse tipo, beleza? Com isso a gente fez uma análise básica aqui das principais criptomoedas do mercado cripto nesse momento, certo? A gente fez uma análise tranquila, sem muita dificuldade, onde dá para a gente entender sobre o Bitcoin, sobre o Ethereum e sobre a Solana. Agora, vamos fazer uma análise mais completa de price action, utilizando o CoinMarketCap, certo? Aí simplesmente eu vou colocar aqui, ó, Bitcoin, no caso, vou colocar aqui BTC Trading View. Já vai aparecer aqui porque eu volta e meia aciono o gráfico do BTC, certo? Porque é melhor usar o Trading View do que usar os gráficos de uma corretora. Não tem problema algum você fazer essa análise pelos gráficos da corretora. A questão é que o Trading View proporciona para você um gráfico perpétuo, onde essa disponibilidade de análise acaba se tornando muito maior, certo? Já vindo aqui para o futuro, analisando de uma forma mais clara, tem um vídeo no canal explicando como utilizar as bandas de Bollinger e o estoque RSI. Então vou deixar no card aí para que vocês possam assistir e aprender como fazer esse setup que eu acabei de montar aqui. Bom, não sei se vocês conhecem o padrão de análise de price action, não sei se vocês conhecem o padrão de análise de price action, onde a gente simplesmente tem um padrão chamado xícara. Ele faz uma xícara, faz uma alça e normalmente explode a expansão da xícara. A gente replica ela aqui, certo? Com isso, a gente define ou consegue encontrar novos alvos nesses novos alvos de descoberta de preço do Bitcoin. Porque a partir daqui é mato. Não existe resistência. A gente não sabe aonde o preço vai parar. E para a gente gerar uma análise, ou a gente utiliza a Fibonacci, ou a gente utiliza os padrões de price action, caso exista. Nesse caso, o Bitcoin gerou um padrão de price action e claramente dá para a gente ver que ele tem essa xícara aqui, certo? Gerou essa alça, gerou essa xícara e gerou essa alça. O back feito, o interessante era que esse pullback ocorresse acima da borda, não aconteceu. A partir daqui a gente faz a expansão do fundo da xícara ao topo da xícara. Pega essa expansão e coloca do lado de cá, certo? Com isso, a gente tem a seguinte situação. Vou usar aqui uma linha de tendência, vou pegar desse fundo para esse topo. Pegando desse fundo para esse topo, a gente vai ter mais ou menos esse movimento que já está traçado aqui. Há quem trace daqui de baixo, que leva o preço aos seus 100 mil, há quem trace daqui de cima, que leva o preço ali na casa dos seus 125 mil. Como existem outras análises também que prospectam o Bitcoin acima de 150 mil dólares por unidade. Tá? Então, deixa eu apagar aqui essa linha. Vamos dar uma analisada um pouco mais interna. Aqui a gente está no semanal, a gente analisou o Bitcoin no semanal, tem todo o movimento histórico. Observem algo que é padrão. Observem algo que é padrão e que tem toda a possibilidade de acontecer mais uma vez. Tá? E eu já comentei do lado de lá. Ele faz esse movimento, retorna, rompe essa região e faz muito mais do que essa possível xícarazinha aqui, mequetrefe, certo? Que é fazer com que o Bitcoin exploda. Esse movimento foi espelhado. Esse movimento tem tudo para repetir. E essa alta, que a gente chama de alta parabólica, seja o que a gente venha viver nesse novo momento aqui, beleza? Seja o que a gente venha viver novamente aqui. Com isso, a
A possibilidade é clara, muito clara, dessa alta parabólica ser repetida nesse momento, levando o Bitcoin acima de 100 mil dólares, 140 mil dólares ou muito mais. Vocês estão preparados para isso? Então fiquem atentos, não vendam suas criptos ainda, não vendam seus Bitcoins ainda, que a gente está só começando e tem muito mais para o Bitcoin subir ao longo de todo esse momento aí. Bom, analisando o Bitcoin agora num fator diário, certo? Só para poder a gente sair ali desse análise semanal, tudo que sobe cai, no momento o Bitcoin tem que corrigir. Analisando nessa estrutura, a gente consegue ver a seguinte situação. O Bitica Della May ganhou uma máxima, certo? A partir daqui ele corrigiu. Voltou, rompeu, fez o pullback, ó. Fez o pullback e foi embora. Esse preço, em alguma hora, pode querer retornar. Por quê? Porque aqui era a resistência e agora virou suporte. Foi testado esse suporte nessa região, mas ele tem todo o direito de retornar aqui para ganhar uma grande alta. A gente não sabe quando isso vai acontecer e se isso vai acontecer, certo? Analisando no contexto baseado no vídeo que eu mostrei para vocês aqui nesse canal, a gente tem o seguinte, a gente tem o Bitcoin na máxima das bandas de Bollinger e o estocástico está sobrecomprado. Então, em algum momento ele pode fazer a recessão. Melhores pontos de compra nesse momento aqui, ó. Quem comprou aqui, comprou muito bem, no meio. Quem comprou aqui, comprou melhor ainda. Quem comprou aqui, comprou melhor ainda, que era fundo de estocástico com fundo da banda de Bollinger. E aí o preço tende a literalmente decolar expressivamente. Bom, então não fiquem assustados por algum momento o Bitcoin retornar a essa zona, tá? Há quem diga que aqui foi um breve canal, há quem simplesmente trace uma linha horizontal, certo? Não importa. Aqui foi onde o Bitcoin consolidou. Observe que ele não estava nem subindo e não estava nem descendo. Ele estava trabalhando de lado. Isso a gente chama de uma consolidação, um deslocamento de preço horizontal. Então é possível que ele retorne em algum momento para testar e voltar a subir. Se a gente agora der uma analisada, mudar aqui para ETH USDT, pode ser o gráfico variado da Binance, ETH USDT no semanal, a gente tem mais ou menos o que a gente viu do lado de lá. O que muda nessa história é que o Ethereum ainda está preso dentro de uma região de resistência. A gente tem, ó, topos inferiores e aqui um topo mais inferior ainda, que coloca o Ethereum dentro dessa região. Normalmente, os padrões de bandeira para baixo é uma correção para ele explodir. Então, podem ficar tranquilos, assim que o Bitcoin começar a perder sua dominância, a gente vai ver sim o Ethereum rompendo essa região e indo buscar novos patamares, até mesmo para fazer uma busca de liquidez no futuro e os caras venderem tudo e captar o maior número de dinheiro possível, de dólares possível, que é justamente a captação de mercado. No análise básico do price action, isso é literalmente possível e mais uma vez a gente consegue ver essa pernada parabólica. Ó, subiu, retornou, consolidou e aí fez o pullback aqui, foi embora, rompendo essa situação e deixando aquela alta parabólica. E começa a partir do rompimento do antigo topo histórico. No caso do Ethereum, nesse momento, houve todo o processo do ciclo de mercado, onde depois de uma alta a gente tem um momento onde entra o inverno cripto, e com isso a gente consegue sair do inverno cripto, o Ethereum não superando a máxima anterior, não tem problema algum, até mais porque outras criptomoedas surgiram, né, outras blockchains surgiram, fazendo com que tenha essa divisão do market cap ali. Mas o padrão é de alta, com uma correção em bandeira de baixa. Toda bandeira de baixa é justamente para o mercado subir, toda bandeira de alta é justamente para o back, para o mercado cair. Esse é o price action simples, onde a gente consegue fazer essa leitura, essa análise aí, baseado no histórico de acontecimentos ao longo de todos os gráficos de renda variável. Com isso, a gente pode acreditar no rompimento dessa região e, de fato, ter a alta parabólica, que é repetir esse desempenho, que é justamente repetir esse desempenho, levando o preço do Ethereum a novos patamares na casa de 6 mil, 7 mil dólares, algo que a gente não tem certeza, mas baseado na análise de market cap, de price action, a gente pode sim sonhar com essas possibilidades. Se a gente analisar, ele fez um padrão de resistência nessa casa daqui, o que poderia nos propor uma expansão dessa região, inclusive, certo? Expansão dessa região levaria a gente
a valores lá na casa dos seus 1.000, 7.000, levaria a gente a valores lá na casa dos seus 7.000, 6.000 dólares, algo do tipo. Olhando o Ethereum de uma forma mais curta, no diário, que seria no diário, a gente consegue ter essa situação no preço. Você vê que já não é tão visível aquela bandeira, apesar de ela ter aqui ainda, tá? O preço está em uma região bem consolidada. A gente consegue analisar algo mais específico e claro nesse momento, que é literalmente o rompimento dessa zona, ó. Acabamos de ver sobre deslocamento de preço horizontal, onde o Ethereum simplesmente fica preso dentro de uma região consolidada e consegue romper essa faixa. O normal é que toda resistência seja testada como suporte. Então, temos aqui uma possibilidade de pullback numa região mais avançada. Ele, de repente, pode começar a trabalhar aqui e buscar novos valores e não testar essa região tão cedo, apesar que ela já foi testada em outro momento, onde ela era suporte, perdeu suporte, virou resistência. E agora a resistência foi rompida com acréscimo de volume expressivo, dá para ver pelo fechamento das barras, que a gente teve nesse momento aqui. Se o Ethereum não retornar nessa região, que sinceramente eu espero que isso não aconteça, ele pode fazer isso e buscar novos valores. Subir direto, lembrando que a gente já tem picos na banda de Bollinger e o estocástico já está sobrecomprado. Inclusive no Ethereum já saiu da sobrecompra, podendo vir buscar valores ali na zona da sobrevenda. Tá? Isso acontecendo, a gente vai ter esse pullback e logo em seguida o Ethereum vai trabalhar acima disso. Caso contrário, observe que o Ethereum estagnou nessa região, nessa região aqui. Isso pode fazer com que ele retorne sim, para testar aqui e de fato subir. Tá? O importante é que a gente não olhe especificadamente, no diário. Nesse momento, a visão diária vai dar só um possível contexto do que está acontecendo ali. Mas o que realmente importa é um contexto no semanal. O objetivo do Ethereum é vir buscar essas máximas aqui, que é na casa dos 4.000 dólares, e ganhar força para buscar novos patamares. Né? Observe que no diário já não dá para a gente ver muito o passado. E a nossa all-time high no Ethereum está na casa dos seus 5.000 dólares ali, né? Então vamos ver se o Ethereum tem de fato força para romper esses 5.000 dólares e buscar valores muito mais interessantes. Para a gente finalizar nosso vídeo, para não ficar muito grande, vamos dar uma olhada na Solzinha, nossa querida Solana. Escrever aqui Solana, para ele, Bitstamp, Coinbase, Solana USDC. Solana a gente já viu. Solana primeiro no semanal. A gente já viu lá que existe uma disparidade entre o preço e o market cap, então já é bom ficar atento. Eu, inclusive, tenho uma boa quantidade de Solana. Já tem que ficar atento a esse movimento aí, porque a qualquer momento a gente pode ter um despejo, mas como ainda não tivemos alt season, que é o verão das altcoins, é certo que a gente vai romper valores. Deixa eu ver Solana aqui na Binance, talvez me dê isso. Solana na Binance vai me dar um gráfico perpétuo maior, certo? E a gente consiga ter a réplica da alta parabólica, fazendo com que o preço de fato suba na casa dos seus 400. Se a gente pegar aqui, ó, xícara, né? Fundo com topo, venho colocando ela aqui, ó. Botar aqui onde teve a alça. Daqui a gente vai pegar essa alça, replica no topo, Solana vai a 400 dólares por unidade. Se botar nesse fundo aqui, Solana vai ali romper o topo, provavelmente vai voltar passando ali dos seus 300 dólares por unidade. Vamos aguardar os próximos movimentos. Notícias podem fazer com que o mercado cripto perca um pouco da sua captação de mercado, mas, baseado em todo o ciclo de mercado, temos sim ainda a alta exponencial, que seria a alta parabólica da alt season, e até que isso aconteça, fatores como altas expressivas são sim possíveis de acontecer, porque na alt season a gente vai ter ali uma troca de market cap entre bitcoins e altcoins, e isso pode fazer com que o Bitcoin, perdendo essa dominância do mercado, as altcoins explodam de forma agressiva, fazendo com que esses movimentos ocorram mais uma vez, certo? Bom, olhando o Solana do semanal, a gente só começou. Eu tenho que sorrir porque, sinceramente, é para ficar feliz com o que pode acontecer na Solana. Se a gente analisar o contexto básico de price action, a gente teve uma alta, certo? Logo em seguida, ele
veio a consolidação. Basicamente, todas as criptos têm um gráfico ali aproximadamente de consolidação. As criptos mais interessantes, né, que respeitam o seu market cap, acompanham-se muito próximo entre preço e market cap. As criptos que são shitcoins aleatórias, elas provavelmente estão em uma distorção de preço e de gráfico muito longe do Bitcoin. Nesse caso aqui, a gente tem a Solana fazendo essa consolidação e simplesmente acabou de romper essa consolidação. De fato, a gente vê um candle expressivo, isso aqui é no semanal, certo? A gente vê um candle expressivo e a ideia é que a gente venha buscar o all-time high da Solana, que é na faixa dos seus 240, 250 dólares por unidade, e logo em seguida a gente comece sim a alta disponível, a alta exponencial, trazendo essa alta parabólica. Bom, situações como essas ocorrendo, é de fato esses valores lá que a gente vai alcançar, certo? Isso aqui é no semanal, só voltando para replicar aqui mais uma vez, a gente ganha essa situação, pode ocorrer um pullback nessa região, porque tudo que era resistência vira suporte quando é rompido, tudo que era suporte vira resistência. Aqui a gente tinha suportes que foram rompidos, foram testados como resistência, rejeitados e logo seguidas rompidos. Então esses pontos que eram resistência outra hora, virou suporte, que foi justamente onde o preço da Solana travou. Isso é simplesmente análise gráfica e price action. Com isso a gente teve essa região consolidada é o melhor ponto de acúmulo, e agora a gente retorna à tendência de alta. O que espera é a confirmação de um pullback, que provavelmente pode ter acontecido lá no diário, a gente vai dar uma verificação, e aqui ele segue indo em busca do seu all-time high, que é ali os 240, 250 dólares por unidade na Solana, certo? Então vamos analisar aqui, saindo do semanal, agora entrando no diário, a gente consegue visualizar justamente esse pullback. Bom, all-time high está lá em cima, 450, 455, 440, uma variação de preço ali, que dá esse valor muito perto. Bom, aqui, olhando no diário, não é muito difícil compreender esse contexto. Inclusive, no diário vem caindo um pouquinho ali na casa dos seus 414 dólares, 214 dólares por unidade. Mas o que de fato acontece é que a gente teve suportezão. Comprei aqui, viu? Comprei muito bem aqui nessa região, viu? Suporte, resistência. Olha só, essa resistência foi rompida e o que ele faz agora? Vem testando, para logo em seguida ganhar uma alta e a gente poder ver a Solana trabalhando aí na casa dos seus 240, 250 ou muito mais por unidade do que isso, tá? Quem comprou suporte, comprou muito bem, certo? No vídeo que eu vou deixar aí no card do canal, para que vocês assistam, onde eu ensino a armar esse setup com estocásticos e banda de Bollinger, estocástico RSI e banda de Bollinger, a gente teve excelentes oportunidades de compra da Solana toda vez que o preço veio no suporte da banda de Bollinger e no sobrevendido do estocástico. Então, momento bom de compra, momento bom de compra, momento bom de compra, momento bom de compra. E aqui foi um momento de não efetuar compras. Quem comprou aqui vai ter que amargar um pullback, ficar negativo aí no Dow Draw por algum tempo, até que a Solana, de fato, confirme esse movimento e volte a subir. Normalmente, a gente precisa que o preço saia do sobrecomprado, teste o sobrevendido e volte a trabalhar fatores ali para cima, beleza? Bom, esse é uma análise básico, bem simples, para que você possa compreender os movimentos das criptos em variações diárias e semanais. Não olhem gráficos em time frames menores, porque vocês observarem, mesmo olhando no diário aqui, ó, ele foi e voltou várias vezes, tá? As criptos é um gráfico um pouco diferente de vários outros ativos variáveis, onde basicamente não fecha. Então, o gráfico vai sempre estar ali vivo e movimentando a todo tempo. E umas variações nas time frames abaixo do diário são um pouco irrelevantes para quem quer fazer o swing trade, quer comprar a criptomoeda e acreditar no médio e longo prazo. Lembrem bem, existe um estudo que fala que sobre as carteiras que trabalharam no longo prazo, tem 100% de lucro. Quem compra Bitcoin, quem compra cripto no curto prazo, a chance de perder dinheiro é muito alta, mas se você acredita no longo prazo, você acredita no longo prazo, é de verdade, pode ser, meu amigo, isso vale muito a pena. Você pode acreditar no longo prazo, busque oportunidades específicas, utilize um setup básico como esse para poder saber a hora certa de comprar e simplesmente acumule suas criptos que você vai surfar uma alta tendência e vai colher lucros como você jamais imaginou. Se você gostou do nosso conteúdo,
Deixe seu like, se inscreva no nosso canal, ele é fundamental e importante para o nosso desempenho e desenvolvimento aqui no YouTube. Se você quer nos ajudar, seja nosso patrocinador, tem um Pix e a nossa carteira cripto disponível na descrição desse vídeo. E se você quer tirar dúvidas 24 horas comigo, eu tenho um grupo VIP no WhatsApp, onde você pode sim conversar diretamente comigo e tirar todas as suas dúvidas sobre qualquer coisa relacionada ao mundo cripto. Te vejo por aí.